Você que é escritor, sabia que a melhor forma de escrever o seu livro é fazendo um bom planejamento? Se você não sabe como fazer isso, hoje eu vou te ensinar o passo a passo que eu mesma faço para os meus livros. Então, se você quer aprender, vem comigo e vamos começar. E olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara e você está no Miração, o seu canal para aqueles amantes de arte, escrita e literatura. E hoje nós vamos falar sobre planejar o seu livro. Para que serve o planejamento? Ele serve para inúmeras coisas. A primeira delas é para você ter uma base na hora de escrever o seu livro e você não se perder, para você ter mais ideias, para você saber para onde ir e até para evitar o bloqueio criativo. Principalmente quando você escreve para uma plataforma, isso também ajuda muito para você saber para onde ir e as regras que você tem que seguir. Então agora eu vou mostrar para vocês os passos que eu sigo para planejar o meu livro e vem comigo. Então tá, então agora a gente vai construir, vai planejar o nosso livro, mas tem uma base que a gente tem que ter antes. Eu comecei a gravar esse vídeo, mas eu acho que dessa forma vai ser melhor. Porque eu notei que estava ficando confuso 1, 2, 3. Então, em vez de parte 1, primeira dica, a gente vai começar como base, tá bom? Essa é a base. Qual que é a base? A base é você construir já ali, você saber como que vai ser o teu livro. Mais ou menos a história, né? Qual que vai ser a história, sobre o que é o livro, né? Então, sobre o que é o teu livro, o gênero do livro, o personagem, né? Você tem que saber pelo menos a motivação do personagem, quem que é o protagonista, o que ele vai fazer e tudo mais, né? Se a base aí, o universo do seu livro, né? Onde que se passa, né? Tem que ter uma base aí desse mundo pronto, se é um mundo comum, se não é um mundo comum, se é um mundo fictício, um mundo de fantasia, se passa no mundo real, no mundo que a gente conhece, tá? Eu fiz um vídeo de world building, então eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar também ali no final desse vídeo e claro, numa playlist que eu criei só sobre construção do seu livro. Então, todos esses pontos que eu tô falando aqui, construção de mundo, personagem, etc., eu vou deixar nessa playlist que eu vou deixar aqui na descrição. Belezinha? Tá. Próximo ponto dessa base aí do seu universo. Quantos capítulos? Ele vai ser um capítulo? Ele vai ser um livro para plataforma? Então, assim, por exemplo, se você escreve para plataforma, que eu também fiz um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, tem que ter no mínimo 60.000 palavras. Aí tem que ter no mínimo, né, de 1.000 a 1.500 palavras o capítulo, não pode passar disso. Então a gente tem noção que vai ter que ter 60 capítulos no mínimo. Então aí eu gosto de deixar já planejado. Eu já costumo deixar capítulo 1 até o capítulo 10 ali, onde eu escrevo, né, eu escrevo pelo Fábula. E eu acho que eu até já mostrei o Fábula aqui, eu não me lembro. O cachorro não para de latir, enfim, parou. Até o capítulo final, eu ponho lá 60, para mim ter uma noção de quantos capítulos vai ter e onde que eu tô na história, né? Se eu posso, como que eu vou progredir na história, se tá muito rápido, se as coisas importantes que seriam mais pro final tá acontecendo muito cedo. Aí, colocando os capítulos assim, pelo menos os primeiros números e o do meio, assim, tipo, é capítulo 40, capítulo 30, capítulo 60. Eu tenho uma noção ali onde que eu tô e o que pode acontecer ou não. Claro, depende para onde você está escrevendo. Se você está escrevendo normal, sem regras de capítulos de tamanho, vixe, vai tranquilo. Mas eu gosto de separar conforme eu separo a seguir, na maneira que agora a gente vai começar o planejamento de fato. Beleza? Então, bora lá começar o nosso planejamento tendo em base essas informações aí que eu falei para vocês terem prontas. Então, bora começar o planejamento. A primeira coisa do planejamento, eu gosto de ter a introdução.
Muita gente gosta de colocar o prólogo, né? Algo que chama atenção para apresentar o universo, para apresentar uma cena marcante aí para o leitor. Então aí fica a teu critério colocar essa introdução marcante ou não, tá? Fica a teu critério. Se quiser já começar o livro, pode começar. Beleza, depois dessa introdução, a gente vai ter realmente o início, né? O início, onde você apresenta o personagem, apresenta a motivação do personagem, apresenta o que vai mudar a história, né? O primeiro capítulo costuma acabar de um modo que vai mudar a história, né? Que vai fazer o personagem ali se mover. Esse é o início, né? Vai fazer essa história mudar. Então, você mostra a vida pacata, aquela vida do dia a dia do personagem, o que vai fazer ele mudar, né? No caso, eu vou dar Hobbit de exemplo nesse vídeo, né? A vida tranquila lá do Bilbo, comendo, né? Vivendo a vida tranquila dele, tendo vários de jejuns, né? Por dia, vários períodos de alimentação, aí muda tudo com os anões chegando. O que mudou na vida do teu personagem, né? No caso do meu primeiro livro, do Sussurros da Floresta, as meninas vivem uma vida comum na escola, eu nem mostro muito isso, mas você pode citar também, onde eu estudava, eu vivo uma vida aqui, nesse lugar, aqui no meu caso na Idade Média, e aí de repente a aldeia começa a pegar fogo, um fogo mágico que não queima ninguém. Então, ou seja, uma mudança aí, uma boa de uma mudança que acontece, que muda a vida do teu personagem, que vai fazer ele agir. Aí nós vemos para a segunda parte, que às vezes pode ser no primeiro capítulo, tá? Pode ser nos primeiros capítulos, primeiro, segundo capítulo no máximo, que é o ponto sem retorno, o ponto que o personagem não pode mais voltar para trás. Então, costuma ser algo que você nota que o personagem não vai poder voltar para trás, ele não vai poder desistir, ele vai ter que continuar em frente. Aí nós temos, eu vou dar 3 exemplos aqui. O Hobbit, de novo, né? Que o Bilbo decide ser o ladrão para os anões, né? Então ele decide seguir nessa aventura. E alguns exemplos mais extremos, como por exemplo em Sussurros, no meu livro, quando a Mira, percebe que a mãe dela foi sequestrada e que tem alguns lobos ali atacando a casa dela, umas criaturas atacando, né? Os Dol-Amai atacando a casa dela, e ela não pode ficar ali. Ela e a Kendra não podem ficar ali, porque senão elas vão ser mortas. Então elas são obrigadas, são forçadas a irem embora, né? Acontece a mesma coisa ali em A Roda do Tempo, que as crianças, né? As crianças não, né? Os jovens de Dois Rios são forçados a irem com a Moraine porque a vida deles foi atacada. A mesma coisa, né? Então eles não podem mais voltar. Esse é o ponto sem retorno. E se você quer algo que te dê retorno, segue aqui o canal, porque eu vou trazer muito mais do conteúdo do tipo. Eu trago muito conteúdo também sobre inclusão, sobre escrever inclusão, análise de filmes, séries, etc. Então, segue o canal se você está gostando e aperta o botão do like também para me ajudar e comenta o que você achou do vídeo, porque desse jeito o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Então, ajuda quem está voltando depois de muito tempo, quem está começando aí o canal, com o propósito da gente crescer junto, de nós escritores crescermos juntos. Então é isso, agora que você fez a sua parte, vamos continuar aqui com a minha parte. E agora, pessoal, na parte 5, volta, é a parte que ou o vilão vai cometer um erro, ou o herói vai cometer um erro, é um negócio que acontece mais ou menos no meio da trama, no meio do livro, para poder ter ali algo que vai fazer o personagem se mover mais ainda, ou que vai irritar ele, né?
vai incomodar ele ou vai fazer ele avançar, né? A reviravolta é algo que o leitor não espera, né? Em sussurros é quando a minha personagem descobre que tem algo essencial para elas, né? Para elas seguirem em frente, que aquilo ali é falso. Então, é uma cena de reviravolta misturada com um clímax, né? Clímax, eles falam que é mais pro final do livro, mas pode ser uma cena meio com clímax, uma cena que chama muita atenção, que mostra algo novo do personagem, ou que faz o personagem recuar e mudar certas percepções, onde ele pode descobrir algo do vilão, ou o vilão pode descobrir algo dele e atrapalhar algo dele. Isso é a reviravolta, que dá uma mexida ali na história, né? Uma animada na história, para o leitor não ficar tão cansado assim. Essa é a reviravolta. Depois da reviravolta, aí que vem mesmo assim o clímax. Mas antes dele, a gente tem o comprometimento com o clímax. Ou clímax, não sei como você queira chamar. Quando a gente tem esse comprometimento, o personagem, ele já está pronto, ele já sabe que ele vai ter que estar nisso daí. Por exemplo, a Mira sabe que ela vai ter as memórias de volta e que estão atrás deles, né? Que estão atrás dela, estão atrás do reino do irmão dela. Então aí isso acontece mais pro fim. Tipo assim, o clímax acontece uns 4, 5 capítulos antes do fim. E o comprometimento com o clímax acontece 1, 2 capítulos antes disso. Então a pessoa, você meio que já prepara o leitor para algo que vai acontecer. E aí vem o clímax, que é uma cena que define tudo. Se você tem sagas, né, é a cena que define tudo naquele livro, né? Então é uma cena que vai definir tudo naquele livro. É a cena de maior batalha, é a cena de maior tensão, é a cena onde vai ocorrer perda, é a cena onde vai acontecer vitórias, onde o personagem vai ter o maior poder dele, vai mostrar o maior poder e tudo mais dele, para aí, né, ter a coisa mais potente que tem ali, e aí depois é o final, que vai ser o final ali das consequências desse clímax, né? A consequência das ações desse clímax, né? O que aconteceu, como o personagem se sente e tudo mais. E aí, claro, se o teu final vai para um próximo livro, vai ser meio que outro, talvez outro clímax, né? Dependendo do autor, aí pode ser outra cena tensa, outra cena que vai mudar tudo, e aí você vai saber as consequências dessa mudança toda no próximo livro. Então, essa é a estrutura do planejamento de um livro. Essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Para vocês seguirem bonitinho e terem o seu livro ali planejado. Dicas finais. Então tá, vamos lá. Sempre, principalmente em plataforma, coloque momentos importantes do seu livro no final do capítulo, para você, para o leitor, continuar lendo, né? Então sempre coloque um momento assim importante, uma informação importante no finalzinho, para o leitor querer ler o próximo, né? Algum acontecimento importante para o leitor querer ler o próximo. Se você está escrevendo para a plataforma, o capítulo 5 é o capítulo chave. Então você tem que pôr algo para o leitor continuar querendo ler o seu livro e, no caso, comprar o próximo capítulo para ele ler o que vai, para ele querer saber o que vai acontecer. Então, no capítulo 5 tem que acontecer algo importante. Por exemplo, no meu livro A Mãe dos Círios do Rei Demônio, ocorre um sequestro. E aí você quer saber o que vai acontecer, tá? É algo assim a se planejar, a se pensar. Já é uma dica. Outra coisa é você ver se naquele capítulo
houve algum desenvolvimento na trama. Então ele tem que ter algum desenvolvimento na trama ou pro personagem. O personagem tem que evoluir um pouquinho, ou descobrir algo importante, ou entender algo novo, sabe? Ou a trama se mover, o personagem se mover, alguma coisa ser descoberta pelo leitor, tem que ter alguma informação importante, tá bom? Em cada capítulo, para o seu leitor querer continuar lendo, tá? Porque se fica muitos capítulos sem nada de importante, possivelmente o leitor vai ter vontade aí de parar. Então, pessoal, essas são as dicas que eu dou para você planejar o seu livro e até a próxima. Sigam aí a playlist que eu vou deixar na descrição. E antes de ir, olhem aqui no final do vídeo, fica para o final do vídeo para ver os vídeos recomendados aqui do lado. E é isso, até a próxima.